Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá, um reino que não se acabará. É assim, irmãos e irmãs, que finaliza este trecho do livro da profecia de Daniel, que nós escutamos nesta liturgia. Seu poder é um poder eterno. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja, com a liturgia, proclama Jesus Cristo, Rei e Senhor do universo. Esta é a meta para a qual toda a humanidade, toda a história caminha. Jesus Cristo, Rei e Senhor. É o objetivo, é o que acontecerá quando, do final dos tempos, quando Cristo voltar para julgar a todos, e aí, tornando-se sobre todos Rei e Senhor, ele entregará ao Pai o seu reino. Aqui, a profecia de Daniel vai nos falar deste poder. Seu poder é um poder eterno. A preocupação de Pilatos, no diálogo que ele tem com Jesus, que nós ouvimos no Evangelho de hoje, é saber se Jesus é ou não um rei, assim como dizem ou afirmam dele, que ele tem a pretensão de ser o rei de Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo, sim, é rei, mas o seu reinado não se dá sobre a violência, nem com medo. Não é um reinado que acontece a partir das guerras que ele ganha, mas a partir dos corações que se abrem para ele. Ele reina nos corações que se abrem para o seu reinado. O meu reino não é deste mundo, é o que ele afirma para Pilatos. O reino dele acontece no coração, na vida e na história de cada pessoa que se abre para acolher este seu reino. Seu poder é um poder eterno, é um poder que não está para ser servido, mas é um poder que veio para servir, como ele próprio diz em uma passagem da Sagrada Escritura. Eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Este é o seu poder, o poder tornado serviço, o poder que serve aqueles que se abrem para ele e fazem dele o seu rei. Meus irmãos e minhas irmãs, esta lógica do poder feito serviço é difícil de entrar dentro da mentalidade de cada homem e de cada mulher, porque cada homem e cada mulher está manchado pelo pecado, é inclinado ao pecado como consequência do pecado original. E esta consequência do pecado original traz sempre para o coração humano a tentação e o perigo do orgulho e da vaidade. Orgulho e vaidade que muitas vezes não levam a servir, mas a querer ser servido. Aí então nós entendemos o porquê da resistência do apóstolo Pedro em deixar que Jesus Cristo lavasse os seus pés no dia da última ceia. Lembremos daquela cena
Jesus está reunido com os seus discípulos. Ali, na última ceia, Jesus, a determinado momento, pega uma bacia, pega uma jarra com água, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Os outros, sem entender, do mesmo modo que Pedro também não estava entendendo, mas os outros deixaram, não fizeram nenhuma resistência. Quando chega a vez de Pedro, tomado pela lógica do pecado, do orgulho ou da vaidade, que não permite que o poder se tornasse serviço, Pedro resiste a ter os seus pés lavados por Jesus. Tu, Senhor, nunca me lavarás os pés, porque aquela atividade de lavar os pés era uma atividade reservada aos escravos. Nenhum judeu fazia este serviço de lavar os pés de alguém, porque para a mentalidade judaica, este era um serviço humilhante, que nenhum judeu, portanto, podia fazer, a não ser que fosse um escravo. Pedro, tomado por esta mentalidade, não entendendo que em Cristo o poder se torna serviço, Pedro resiste a que Jesus lhe lave os pés. E então é quando Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. É como se Pedro também escutasse da boca de Jesus: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não aprenderás comigo que o poder deve se tornar serviço. Pedro, então, depois da palavra de Jesus, permite que Jesus lhe lave os pés e vai pedir até mesmo mais do que lavar os pés. Então, Senhor, lava-me não apenas os pés, mas todo o meu corpo. E aí Jesus vai lembrar a Pedro que aquele é apenas um gesto simbólico para que os discípulos compreendam que o poder deve se tornar serviço. E então Jesus vai dizer para ele: quem banhou-se não precisa banhar-se novamente. Pedro vai entender o gesto simbólico de Jesus de lavar os seus pés. Pedro compreendeu a mensagem que o poder de Jesus se torna serviço, e depois Pedro irá colocar-se a serviço da igreja. O seu poder é um poder eterno, de modo que poderíamos também traduzir: o seu serviço é um serviço eterno, é um serviço feito para salvar a humanidade tomada pelo pecado, a humanidade escrava do pecado. Cristo oferece continuamente o seu serviço de salvar a humanidade. Cada vez que realizamos, que celebramos a Santa Missa, é o poder de Cristo agindo, o poder que salva, é o poder da cruz agindo, mas este poder, repito, ele se torna serviço. Não é um poder que exige que as pessoas ali estejam a serviço dele. Pelo contrário, é o poder dele que se torna serviço para cada um de nós. Celebrar a Santa Missa é proclamar o poder de Jesus que se torna serviço para a nossa salvação. É proclamar em cada Santa Missa que o serviço de salvação feito e realizado por Jesus, nós o aceitamos e nós o tornamos nosso em nossa vida. Por isso, o seu poder é um poder eterno, porque é um serviço eterno de salvação da humanidade, de salvação de cada homem e de cada mulher. Em cada Santa Missa,
ali também está Cristo, com todo o seu poder, servindo inteiramente a humanidade na salvação que ele veio trazer. É ele que, de novo, através da Santa Missa, vem lavar os pés de seus discípulos, cada um de nós, cada homem e cada mulher. Deixemos então que o Cristo Senhor, no seu poder e no seu serviço, possa nos salvar. Abramos o nosso coração, não apresentemos como Pedro resistência para termos este serviço de Cristo que diz respeito à nossa salvação. Abramos o coração, acolhamos a Cristo, o Rei e Senhor, aquele que é, como diz o Apocalipse de hoje, na leitura segunda, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso que se torna servo, servo da humanidade, servo de cada um de nós, serviço que ele exerce, se oferecendo na cruz, em cada Santa Missa, para a salvação de cada homem e de cada mulher. Aprendamos, irmãos e irmãs, com o Senhor Jesus, assim como Pedro, que tendo os seus pés lavados naquele gesto simbólico, aprendeu que o poder se torna serviço. Peçamos então ao Senhor que Ele nos dê a capacidade de entendermos esta verdade, que o poder se torna serviço, e estejamos sempre a serviço do nosso próximo, dos nossos irmãos, especialmente daqueles que mais necessitam. Que o Senhor nos ajude a abrir sempre o coração, proclamando o Rei de nossa vida, e que Ele, sendo o Rei de nossa vida, nos ensine a lição do serviço realizado para os nossos irmãos, para o nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra da primeira leitura da Santa Missa de hoje, do livro de Daniel, que traz e que fala sobre o poder de Cristo, poder que se torna serviço. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado. Seu poder é um serviço à salvação da humanidade.